Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito do Deus Altíssimo, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, venha sobre você que está nos assistindo nesse momento. Receba o Espírito do entendimento, que é o Espírito Santo. Receba o Espírito da sabedoria, que não é o espírito de línguas estranhas, mas é o Espírito da sabedoria, é o Espírito do Altíssimo Deus, é o Espírito do conhecimento, é o Espírito do temor do Senhor. Seja com você agora. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para que essas pessoas venham compreender a Tua palavra, a Tua voz. Porque, como o Senhor sabe, meu Pai, como nós podemos obedecer a Tua voz, fazer a Tua vontade, se não a conhecemos? Como que eu posso fazer a Tua vontade se eu não conheço essa vontade? Então eu peço, meu Pai, que em o nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito venha abrir o entendimento deste povo, para fazê-lo compreender a Tua palavra, a Tua voz, entender a Tua vontade para ele. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, especialmente por essas pessoas que não sabem o que fazer. Estão como baratas tontas, desesperadas, correndo de um lado para outro, assustadas com tudo e com todos, cheias de dúvidas, de medos, etc. Ó poderoso de Israel, venha sobre este povo, para a glória e louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Minha amiga, veja só, preste atenção. Nós sabemos que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, fala da história do povo de Israel. Fala das suas guerras, do seu início, das suas guerras, das suas conquistas, das suas perdas, dos seus fracassos, dos seus pecados. Fala de tudo o que nós já sabemos e que, infelizmente, desgraçadamente, vivenciamos no mundo de hoje. Porque a história do povo de Israel se repete na história do cristianismo. É isso aí. A história do povo de Israel se repete na história do povo cristão. Então, o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, mas a invocação, o clamor, a súplica, a busca pela justiça, então se faz de acordo com a fé de cada um. O povo judeu clamava ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. O povo cristão clama em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida, que resgatou a nossa alma com seu próprio sangue, pagou o preço da nossa redenção. Então, para o povo de Israel, essas palavras que o profeta Isaías fala, serve perfeitamente para o povo cristão também. Serve tanto para um quanto para outro, porque o Deus é o mesmo, as almas são as mesmas necessitadas, carentes da misericórdia de Deus. Veja só o que Deus fala, o próprio Deus fala. Ele diz assim: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada,
uma mulher desamparada, naquela altura, naqueles tempos, era vergonhoso. Como hoje em dia é humilhante, muitas acabam se matando por causa do desamparo, do abandono. Mas olha o que Deus fala para você que se sente desamparada. Ele diz assim: o Senhor te chama como a mulher desamparada e triste de espírito. Quer dizer, Deus conhece quando a pessoa está desamparada, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está amuada. Ele conhece a situação de cada um de nós. Mas o bacana e o maravilhoso é que Deus fala assim: como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Você tem o Senhor como teu Deus, você tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e você se considera servo dele, então Deus está falando com você. Ele diz, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Isso é muito glorioso. Deus às vezes nos deixa. Às vezes ele nos deixa, ele não dá resposta às nossas orações. Às vezes ele não dá resposta, ele fica calado. Por quê? Porque Deus quer que nós, muito além de clamá-lo, nós venhamos nos sujeitar a ele. Nós venhamos humildemente colocarmos-nos diante dele. Ele espera esse ato de fé. Isso é um ato de fé. Quando você ora a Deus, é um ato de fé. Quando você se ajoelha no altar, é um ato de fé. Outro ato de fé, quando você coloca as mãos no altar, isso é um ato de fé. Quando você dá uma oferta, é um ato de fé. Quando você invoca o nome do Senhor Jesus, é um ato de fé. Mesmo que você esteja vivendo em pecados, mas quando há essa manifestação de fé, quando há um desejo sincero de querer saber a vontade dele para a sua vida, para você praticar, então você é recebida. Olha só o que ele fala. Olha, é muito lindo esse texto. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito. Como a mulher da mocidade que fora desprezada, usada e abusada. Depois jogada fora como um lenço sujo de catarro. É isso aí. Talvez você seja e se encontre assim, como um lenço sujo e que foi jogado no chão, foi jogado no lixo, foi jogado por aí. Mas ele diz, Deus diz para você, por um breve momento te deixei, por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Quando Deus fala grande, é porque é grande. Quando Deus fala, a palavra dele é exatamente aquilo que ele quer falar. Então, com grandes misericórdias te recolherei. Ele está falando isso para você que se encontra aí como uma mulher desamparada. Foi jogada, foi usada, e depois jogaram você como um lenço sujo no lixo. Ele diz mais, com um pouco de ira escondi a minha face de ti. Presta atenção. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento. Um pouco de ira
por um momento, escondi a minha face de ti, mas com benignidade eterna, não passageira, não emotiva, mas uma benignidade eterna, uma bondade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Não há quem se enquadre dentro desse contexto. Não há. Todos estão integrados nesse contexto. Por quê? Porque Deus está falando com todos, mas com todos os humildes em espírito, com todos os humildes de verdade, de coração, de espírito, melhor dizendo. Ele diz, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito. Ele te chamou, foi desprezada por tudo e todos, mas ele chamou você, ele escolheu você. Como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Promessa de Deus, promessa, palavra de Deus. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento. Quer dizer, Deus se irou com você, comigo, mas foi apenas por uns momentos. Mas depois, passado um tempo, com benignidade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Agora, vamos entender um pouco mais a respeito disso. Presta atenção, minha amiga. Se com o povo de Israel, que foi tão rebelde, o povo de Israel foi um povo, ou tem sido um povo rebelde à voz de Deus. Tem sido rebelde porque muitos do povo de Israel seguem a cabala, seguem o espiritismo, seguem os espíritos, fazem macumba. Você sabia disso? Eu fiquei muito surpreso em saber que lá na Califórnia, o cemitério dos judeus, lá na Califórnia, é o maior centro de bruxaria que existe naquela região. É o maior centro de macumba, porque eles invocam os mortos, fazem oferendas aos guias, às entidades, eles mesmo conhecendo a palavra de Deus, porque eles tiveram acesso, eles foram os primeiros. Eles foram os primeiros a conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mesmo assim, eles viraram as costas para o Deus vivo e buscaram os deuses dos mortos. Então, Deus falou para esse povo e fala para você que é um cristão que talvez esteja na mesma situação. Você desanimou da fé, você se frustrou com a fé. Porque sabe por que você frustrou da fé? Porque você ficou olhando para os outros. Você ficou olhando para os outros. Se você olhasse para si próprio, você não sairia da fé. Você caiu, não foi por culpa dos outros, não, foi por sua própria culpa. Porque normalmente, quando sai um pastor, um bispo, na Igreja Universal do Reino de Deus, eles saem atirando, eles saem falando cobras e lagartos contra mim, contra a minha pessoa, enfim, fazendo acusações, fazendo um monte de coisa. Então as pessoas ficam frustradas de tomarem conhecimento de muitas inverdades que eles falam. Muitas inverdades. Eles misturam um pouco de verdade com muita mentira. E assim conseguem aglutinar os incautos, os fracos na fé, os débeis na fé. E esses débeis na fé, porque estão olhando para o ser humano, para o homem, eles não olham para o alto, eles não olham para si mesmos, eles ficam olhando
como fofoqueiros, ficam olhando o que aconteceu com o outro, com fulano, com Beltrano, com Cicrano. E qualquer que seja a razão do que eles falam da minha pessoa, não importa, para mim, eu nem esquento, pode falar o que quiser, porque pelos frutos se conhece a árvore. Não é isso que Jesus falou? Você sabe o que significa isso? Pelos frutos você conhece a árvore. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são podres, a árvore é má. Esse é um fato. Você conhece que a mangueira é mangueira porque ela dá manga. Você conhece a goiabeira que dá goiaba porque ela dá goiaba. Você conhece a goiaba. Então você conhece o que são boas obras e o que são más obras. Mesmo assim, você fica olhando para as falhas e defeitos dos outros, especialmente as minhas. E eu estou pouco me incomodando. Se você gosta de eu falar assim, amém. Se você não gosta, paciência. Eu vou falar. A verdade é essa. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu sou livre para falar à vontade. Logicamente, é óbvio que nós não estamos aqui para defender-nos, falar bem ou falar mal, ou falar isso ou falar aquilo. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus para os que creem. E você que crê e que se sente uma mulher como a mulher desamparada e triste, Deus fala com você. Você está caída ou caído porque você ficou olhando para os outros, você ficou olhando para os homens, você ficou olhando para as pessoas e não para si próprio. Você não olhou para Deus nem para si mesmo. E por isso você caiu. Você caiu. Mas graças a Deus que você está assistindo essa programação e quem sabe o Espírito Santo esteja nesse momento dando um chacoalhão em você, sacudindo você e fazendo você despertar. Porque ele diz, com um pouco de ira, escondi a minha face de ti, por um momento. Porque Deus, com um pouco de ira, escondeu a sua face de você. Mas foi por um momento, apenas por um momento. Sabe aquela raiva, aquela ira, que vem, esquenta a cabeça da gente, a gente toma atitude até... Depois a gente larga para lá, se arrepende, fica até triste por causa daquilo, mas já foi falado, já foi feito. Deus também se ira. Você vê que nós, como humanos, se Deus, que é Deus, se ira, e nós, como humanos, então, nem se fala. Mas a ira dele é só por um momento, só por um instante. Porque com benignidade eterna, com bondade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, quer dizer, o teu Salvador. Veja que Deus, o próprio Deus, mesmo que tenha se irado por um momento contra nós, a benignidade dele permanece eterna. E é essa fé nessas promessas é que nos fazem de pé. Essa é a fé que nos faz fortes, vencedores, porque é uma fé pautada, uma fé alicerçada na palavra dele. Deus é amor, ele é justiça, não resta a menor dúvida. Deus é amor, Deus é justiça. Então, o amor e a justiça de Deus finalmente chega até você. E você que crê, diga graças a Deus. Porque esse texto, minha amiga e meu amigo, é para aqueles que estão desamparados, como a mulher desamparada e triste. Como a mulher da mocidade que fora desprezada, usada e abusada, e depois jogada fora, como um lenço sujo.
Deus abençoe você. Deus abençoe você. E Ele abençoa, sabe como? Quando Ele vem e fala na nossa mente, no nosso intelecto, quando Ele dá a palavra, quando a palavra dele vem ao encontro da sua necessidade. Quando você lê a palavra dele, a Bíblia, você entende e sabe o que tem que fazer e faz porque você é obediente. Faça isso. Quando você obedece, você está obedecendo à fé. Quando você obedece a Deus, você está vivendo na fé. Quando você está vivendo na fé, você depende de Deus. Você confia no Espírito Santo, que Ele vai guiá-lo por toda a vida. Deus abençoe então a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Daqui a pouquinho, Esther e eu estaremos aqui às 9h30 no Facebook. Você é o nosso convidado, também pelos canais do Templo, da CNT, etc, etc. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.